A nossa peça tem 6 faces, dentre as quais a face A e C, que possuem as maiores áreas, já estão na medida. Agora, passamos para outra operação, limar a superfície plana em ângulo. Limar a superfície plana em ângulo é a operação de limar plano para obter superfícies em ângulos reto, agudo ou obtuso. No nosso caso, vamos usinar um plano que deve ficar com um ângulo reto em relação à superfície de referência. Por isso, a face B será colocada em esquadro. Comece a limar a face B, retirando o mínimo de material, verificando com o esquadro se a superfície está plana e perpendicular à face de referência. Para verificar a planicidade, você pode usar o esquadro na face B. Veja, para verificar o esquadro em relação à superfície de referência, use o esquadro desta forma. Nesta medição, pode acontecer as seguintes situações. A face B forma um ângulo menor que 90 graus com a face de referência A. Na condição que esta peça está, deve-se limar retirando o material do ponto mais alto, ou seja, o ponto próximo da face de referência. A face B forma um ângulo maior que 90 graus com a face de referência A. Nesta peça, o ponto mais alto está do lado oposto da face de referência. É neste local que se deve limar para retirar o excesso de material. E a face C está com as bordas mais baixas que o centro, ou seja, não está plana. Uma vez que o centro desta peça está mais alto, é neste local que se deve retirar material. Agora que sabemos onde retirar o material, devemos limar em uma posição diferente. Caso o sentido da limagem estivesse no sentido transversal à peça, iríamos limar no sentido oblíquo. Ou fazemos o contrário para verificar se realmente estamos tirando o material no local certo. Assim que esta face ficar pronta, vamos limar a face D, que está oposta à face B, para colocar na peça a dimensão de 80 mm. Mas antes, é preciso traçar para ver até onde devemos retirar o material. Esta operação é feita utilizando o traçador de altura e o desempenho. Pinte os lados que limitam a face a ser colocada a dimensão de 80 mm para realizar a traçagem. Com a face recém-limada, apoiada no desempenho e com o traçador de altura na altura de 80 mm, trace ao redor da peça em uma única passada. Com a visualização de quanto de material tem para sair, comece a limar retirando o excesso de material, sempre verificando a medida, a planicidade e o paralelismo. Agora que já temos os 4 lados prontos, podemos partir para a usinagem dos topos. Apoiando o esquadro em uma das faces laterais, trace uma perpendicular para retirar o mínimo de material na quinta face, que é a face E, e colocá-la no esquadro. Após esta face ficar pronta, vamos utilizar o traçador de altura para traçar no desempenho a dimensão de 100 mm. Após a traçagem, comece a limar retirando o excesso do material, até a face F ficar paralela à face oposta, perpendicular à face de referência e na medida de 100 mm até mais ou menos 0,01 mm. A peça está com os 6 lados planos, paralelos e perpendiculares, com as medidas externas de 100 por 80 por 20 mm corretas. Agora, temos 2 chanfros de 10 por 10 mm para fazer. O primeiro passo é traçar a peça para visualizar onde deverá retirar material. Após pintar as faces da peça, ela deve ser colocada sobre o desempenho com a dimensão de 100 mm na vertical. Com o traçador de altura nesta mesma altura, devemos traçar na dimensão de 10 mm de um lado da peça. Em seguida, é preciso fazer o mesmo com o traçador de altura na medida de 10 mm no lado diagonalmente oposto ao primeiro. Colocando agora a dimensão da peça de 80 mm na vertical, com o traçador de altura na altura de 10 mm, devemos traçar do lado esquerdo. Depois, com o traçador de altura a 70 mm de altura, precisamos traçar do lado direito. Trace os chanfros orientando-se pelas marcações. Após a traçagem da peça e a verificação do excesso de material a ser retirado, vamos utilizar a serra para acelerar o processo. Antes de serrar, é necessário preparar a serra, verificando se o número de dentes é compatível com a dureza do material a ser serrado
e se a espessura do material ficará apoiada em pelo menos 2 dentes da serra. Como a peça já está traçada, prenda o material na morsa e serre próximo ao local traçado, deixando o material para ser retirado com a lima. Então, utilize uma lima triangular para iniciar um rasgo da parte de fora da peça. Depois, posicione a serra e inicie a operação de serrar. Quando se faz cortes com grande precisão, o procedimento adequado é iniciar o corte com um rasgo feito por uma lima triangular e na largura do corte. Assim, o processo de serrar começa na posição correta. Para evitar a quebra dos dentes da serra, é preciso escolher o número de dentes de acordo com a espessura da peça. O corte deve começar com golpes curtos e pressão pequena. Logo depois, os golpes devem ficar mais longos e firmes, usando todo o comprimento da serra. A pressão é no avanço da serra e o retorno deve ser feito sem pressão. Após serrar os 2 chanfros, lime um deles, deixando a superfície plana e no ângulo correto. Para fazer o controle do ângulo, utilize um transferidor de graus. Depois, é só repetir o mesmo procedimento para o outro chanfro.